No vídeo de hoje eu vou falar de custo de vida na Holanda. Eu já tinha feito esse vídeo, se não me engano, em 2021, já fazem alguns anos, e de lá para cá a inflação aumentou muito o preço das coisas. A gente tem reparado não só nos últimos meses, mas de bastante tempo para cá, que tudo encareceu. É uma reclamação que eu ouço bastante brasileiro falando sobre o Brasil, mas aqui na Holanda aconteceu a mesma coisa por motivos diferentes, mas aconteceu também. E aí que é o momento, acredito eu, de atualizar esse vídeo, porque o custo foi atualizado e bem atualizado. Então, acho que é importante voltar e refazer esse vídeo, porque principalmente para quem está vindo ou querendo vir, é importante saber o quanto estão custando as coisas aqui, porque a vida aqui não é barata não, minha gente. E eu gosto sempre de começar esse vídeo pelo salário mínimo. O salário mínimo holandês, atualmente, em 2023, que é quando eu gravo este vídeo, é de 1.934 euros. Uma referência de 40 horas semanais, é claro. E por que eu gosto de começar sempre por esse lado? Porque muita gente vê esse salário mínimo altíssimo, né? Altíssimo. E já pensa assim, meu Deus, vou morar na Holanda, porque lá o salário mínimo, vou ganhar 1.900 euros por mês. Tô rica, mas não é bem a realidade, né? Porque você tem que, a primeira coisa, o mais importante que eu sempre deixo claro é o salário mínimo acompanha o custo de vida. Se o salário mínimo é alto, o custo de vida também é alto. Então tem que tomar cuidado com essa pegadinha. Principalmente, eu vejo muita gente que mora em outros países europeus que às vezes tem um salário mínimo menor, né? E começa a comparar o salário, mas esquece de comparar o custo de vida, porque uma coisa está totalmente interligada à outra. Eu vou falar alguns valores aqui, mas tem alguns valores que eu nem ouso falar por vários motivos, que aí quando eu entrar no item aí vocês vão entender. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um site super legal que tem a comparação de preço em várias cidades do mundo. E assim, eu dei uma olhadinha nos custos de Groningen especificamente, que é onde eu moro, e acho que até bate bastante os custos. É lógico que ali é um custo médio e tem muita coisa que, né, depende muito de pessoa para pessoa. Moradia, por exemplo, tem gente que vai morar num quarto de estudante, tá ótimo, e tem gente que quer alugar uma casa, porque vem com família, vem com criança, enfim, aí é outra realidade, é outro preço. Então, tudo você tem que ter essa cabeça de analisar e pesar. O site é muito bom, mas é uma referência média. Então você tem que ficar esperto nas coisas que podem variar dentro do que está lá no site, mas a referência que eles dão eu achei bem razoável, assim, de quanto custa mesmo. A primeira coisa que é o mais caro, que pesa na conta de todo mundo que mora na Holanda, é o aluguel. E aí, assim, essa é uma conta difícil de fazer, porque depende, como eu até já acabei de falar, depende muito do que cada um procura. Então tem gente que vem, por exemplo, para morar num quarto de estudante ou numa moradia estudantil, vai pagar o valor. Se você quer um apartamento solo, é bem mais caro. Então assim, aqui em Groningen, que é uma referência também, que você tem que pensar que, por exemplo, em Amsterdã tudo é mais caro do que em Groningen, de uma maneira geral, você não vai alugar um quarto por menos de 600 euros por mês. E 600 euros já é assim, ó, procurando com força e com sorte, porque é difícil de achar. Também tem esse quesito, né? Tem que procurar bem, porque se você simplesmente for fazer uma busca rápida, você talvez perca outras oportunidades mais baratas, mas assim, é bastante difícil a questão de moradia. Não vou me estender muito neste assunto neste vídeo, porque eu tenho um vídeo específico sobre a crise de moradia na Holanda, e lá eu explico bem por que a moradia na Holanda é tão caro, que resumidamente, dando um pequeno spoiler, é porque aqui a gente tem falta de moradia e com isso o valor do imóvel sobe. E a gente ainda está nesse mesmo movimento que eu falo no vídeo, e é um vídeo muito interessante para você entender quanto vai custar morar na Holanda, porque boa parte do seu custo, boa parte do que você vai gastar no mês vai ser em relação à moradia, tanto se você for pagar aluguel ou se você for comprar uma casa, tem gente que consegue fazer isso, também vai custar caro. Então tem que fazer um bom planejamento em relação a isso, olhar nos sites, né, de moradia, quanto custa na região onde você vai morar, para ter um valor acurado, porque esse é um valor que varia muito e que é bem pesado no orçamento mensal. Gás e energia, esse é outro assunto que eu não me estenderei muito no grupo. Desculpa se estou decepcionando as pessoas, mas assim,
Por quê? Vou explicar muito rapidamente, porque eu também tenho um outro vídeo aqui no canal onde me aprofundo mais sobre esse assunto, que é a crise do gás na Holanda especificamente. Então a gente já vinha de um aumento de custo de gás antes da guerra com a Ucrânia, por questões internas da Holanda, e depois da guerra só ficou pior. E para resumir muito a ópera aqui, no ano passado, 2022, o governo teve até que distribuir benefícios para as pessoas, porque tinha uma chance grande de as pessoas não conseguirem pagar pelo gás e a eletricidade, ou dar o calote ou ficar sem, que aí começa a virar, né, aqui o frio que faz e tudo mais, começa a virar um problema até de saúde. Está um pouco melhor, mas ainda gás e energia, principalmente gás, a energia gasta menos, mas o gás especificamente ainda é um grande problema e um grande custo na sua conta mensal. Então é uma coisa que não só você tem que contratar uma empresa que te dê um preço bacana, mas também ver as possibilidades de economizar gás, que é o que todo mundo faz aqui, tentar economizar ao máximo. Apenas como referência, em março de 2023, o metro cúbico do gás custava 2,20 euros. Isso é um site que eu também vou deixar o link aqui, que tem algumas referências de preço, né, média dentro da Holanda. É lógico que você tem que projetar isso com quantas pessoas moram nessa casa, o tamanho da casa, quanto você vai gastar para aquecer uma casa, tudo isso. Mas é uma conta bem salgadinha e acho que deve ser hoje em dia a segunda coisa que a gente mais gasta dinheiro no custo de vida na Holanda. Esse site que eu vou deixar o link, ele chama Overstappen, você consegue inclusive ver a média de preço na região onde você vai morar, que é ainda melhor e ainda mais acurado. Saúde, aqui é obrigatório contratar o plano de saúde e o preço médio do plano de saúde é 138 euros por pessoa por mês. Então assim, esse é um custo médio, é claro que vai variar conforme o que você vai contratar nesse plano de saúde, né? No seguro saúde, que é o melhor nome para como funciona aqui. Então dependendo do que você contratar pode ficar mais caro, mas mais barato que isso não vai ficar, porque em geral é mais ou menos o que custa mesmo por mês. Dependendo das suas condições financeiras, né? Dependendo da condição familiar, você até consegue um benefício do governo. Quem é estudante consegue um plano com desconto, mas o preço médio, tenha isso em mente, o preço médio de plano de saúde em 2023 na Holanda é 138 euros por mês. Na verdade, tem vários sites de comparação de várias coisas, porque o holandês, vou contar a verdade pra vocês, o holandês é tudo mão fechada, né? Eles são mão de vaca pra caramba. Então tem um monte de site de comparar preço de companhia de gás e energia, de comparar seguro-saúde, de comparar mil coisas. Eu vou deixar uns links bacanas para vocês na descrição do vídeo. Comida é outra coisa que vai depender do hábito das pessoas, né? Uma coisa bastante interessante aqui na Holanda é que tem muitas promoções, muito supermercado com promoções e você consegue poupar algum dinheiro se você tiver o tempo e a paciência de ficar seguindo as promoções e ir em mais de um mercado e comprar o que está mais barato em cada lugar. Dá para fazer até uma economia razoavelmente grande fazendo isso, mas a gente precisa ter em mente que não vai gastar de mercado por pessoa, não vai gastar menos de 200 euros, 200, 300 euros, depende muito do hábito das pessoas, é claro. Depende do quanto você come fora, depende do quanto você vai cozinhar, depende de vários detalhes. Mas assim, no site de comparação que eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos, tem inclusive o preço das coisas, quanto custa um litro de leite, quanto custa arroz, quanto custa legumes, tem várias coisas de compra do supermercado que você consegue também fazer mais ou menos um cálculo conforme os seus gostos e o seu hábito de consumo, você consegue comparar, você consegue ver o preço e consegue fazer um cálculo de mais ou menos quanto te sai uma compra mensal, mas eu acho que uma compra mensal para duas pessoas não vai sair aí menos de uns 300, 350 euros, alguma coisa do tipo, porque eu vou te dizer que nesses últimos 2 anos eu vi uma grande mudança de preço no supermercado. Tudo subiu de preço. E aqui ninguém nem pode botar a culpa no governo, que é de direita, ou que é de esquerda, ou que é de centro, ou que é de lado, porque não é essa questão, né? Mas enfim. Eu vi principalmente no mercado o quanto as coisas mudaram de preço. Os preços do mercado também sofreram influência da guerra na Rússia, né? Então tem vários produtos que quem produzia era a Ucrânia, que eram importados da Ucrânia e que eles não estão importando mais e que a Holanda, assim como outros países, tiveram que buscar soluções, como por exemplo
o óleo de girassol e alguns outros produtos, que no início da guerra chegaram inclusive a ficar em falta, mas hoje em dia deu-se um jeito. Mas naturalmente tudo isso também inflacionou o custo da comida e subindo o custo do gás, como subiu loucamente, naturalmente tem um impacto em tudo, né? Em toda a cadeia produtiva, consequentemente o aumento do gás chega indiretamente também no preço do mercado, né? Tudo tem um impacto, né? É tudo interligado, não tem jeito, né? Telefone e internet. Aqui não se tem muito hábito de telefone fixo, né? Acho que até no Brasil também me pergunto se ainda tem o hábito de telefone fixo. Mas enfim, para você contratar uma banda larga na sua casa, você não vai gastar menos do que uns 30, 35 euros por mês com uma operadora de banda larga. Uma coisa interessante de lembrar aqui é que na Holanda não tem canais fechados de televisão. Então, se você quiser ter, né, os canais de televisão na sua casa, você tem que assinar também o que seria no Brasil a TV a cabo. E aí, assinando a TV a cabo, essa conta vai aí para uns 40, 50 euros por mês, em média, mais ou menos aí esse custo. O custo de telefone celular, às vezes você consegue fazer um plano conjunto de internet, TV e celular, como a gente consegue fazer no Brasil, mas também um pré-pago você vai pagar também mais ou menos nessa casa de 20 a 30 euros, depende da operadora, depende da banda que você vai querer de internet, todos esses rolês, igual no Brasil, né? Você pode contratar plano de tudo que é preço no Brasil aqui também, mas tenha em mente que aí você vai gastar pelo menos, né, nesse rolê todo, se você contratar as 3 coisas num plano muito joinha de uma operadora, você não vai gastar menos do que uns 50 euros por mês. Aí tem os custos, né, de água, de lixo, que na verdade isso é com a prefeitura e isso varia de prefeitura para prefeitura. Então, por exemplo, a taxa de lixo onde meu sogro mora, ele paga lá uma taxa por pessoa, mas agora eles estão também fazendo uma limitação de peso. Então, eles estão medindo quanto de lixo você tá, né, quanto você está jogando de lixo no lixo e se você tem tipo como se fosse uma cota mensal de peso de lixo que você pode jogar, e se você jogar mais do que isso, você vai pagar uma taxa extra. Aqui em Groningen, como funciona? A gente paga como se fosse assim, um pacotão para a prefeitura, que é um pacote de taxas, vamos dizer assim, e dentro desse pacote de taxas tem a taxa do lixo, que é uma taxa por pessoa, tem a taxa do esgoto, né, da ligação do esgoto e tudo mais, tem uma outra taxa que eles chamam alguma coisa de água, que na verdade é tipo o tratamento da água, então uma é pela coleta do esgoto e outra é pelo tratamento da água, mas não é o consumo da água, é só o tratamento desse esgoto. E taxas municipais básicas, né? Porque a prefeitura, a calçada aqui na Holanda é responsabilidade da prefeitura, não é responsabilidade do dono como é no Brasil, né? Então aqui eles passam, eles limpam a calçada. No outono, que cai muita folha, eles passam limpando até para não entupir os bueiros, né, mano? Não é só uma questão de beleza, é uma questão de manutenção mesmo. Então tudo isso também tem uma taxa lá inclusa. E essa taxa anual, né, que a gente paga parcelado, mas assim, é algo em torno de uns 60 euros por pessoa por mês. Vai variar? Vai variar, varia conforme a cidade, né, todo ano tem reajuste, então o melhor a fazer é sempre olhar no site da prefeitura do lugar onde você vai morar e ver quais são as taxas municipais aplicáveis e quanto elas custam, que é o mais importante de saber. Transporte público. Várias coisas nesse vídeo eu tô falando que varia, porque varia mesmo, né? Mas enfim. Transporte público também depende da sua necessidade. Eu, por exemplo, tenho uma vida que eu faço tudo de bicicleta. Eu vou pro trabalho de bicicleta, volto pro trabalho de bicicleta, vou pro centro de bicicleta, vou fazer compra de bicicleta, vou no mercado de bicicleta, tudo de bicicleta. Então eu não gasto euro furado de transporte público. É muito raro eu usar o transporte público. Então, para mim, o que compensa é eu ir lá e usar, né? Quando eu preciso usar, vou lá, uso o meu Overcard. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso também, sobre como funciona o Overcard de transporte público na Holanda. Mas para quem usa mais, para quem precisa pegar ônibus e trem, por exemplo, para ir trabalhar todo dia, que aí vai ser uma despesa mais recorrente, o melhor é fazer planos mensais adequados, que aí tem várias opções de planos. Várias não sei, mas tem algumas opções de plano que acaba ficando mais barato você fazer o plano mensal do que você ir pagando todo dia. Uma assinatura mensal básica, onde você usa metrô, trem e ônibus, custa cerca de uns 350 euros. Precisa ver o plano, como eu falei, tem alguns tipos de planos disponíveis, mas se a assinatura mensal custa isso,
Se você precisa usar o transporte público com mais frequência, pense que também é um custo bastante relevante dentro do orçamento. Impostos. A Holanda é o país do imposto. A Holanda adora cobrar um impostinho. É uma maravilha. E é tudo integrado na Holanda. Na Holanda, quando você vai fazer o seu imposto de renda, você não precisa nem dizer para eles quanto foi sua renda, eles já sabem. Então, assim, não tem como fugir do leão holandês. Lembrando agora que o símbolo do país, inclusive, é um leão. Mas, no mínimo, você vai pagar imposto de renda, né? Então, aquele salário, 1.900 euros, é um salário bruto, então você tem que pagar aí um imposto. E aí eu estava até consultando a tabela nova, eu sei que tem algumas variações, eventualmente pode mudar alguma coisa em relação ao CAL, talvez, mas assim, oficialmente, a tabela de imposto de renda na Holanda, ela tem duas faixas. Ela tem uma faixa que é até 6.085 euros, que são 36% de desconto de imposto de renda, e uma faixa acima disso que é 49% de imposto de renda. Ok, quem ganha 6.000 euros é praticamente meio rico, né? No rico não sei se rico, porque talvez ainda não consiga parar de trabalhar. Mas é uma renda alta, né, para os padrões daqui, para os níveis de salários daqui, porque uma coisa acho que é interessante também de falar aqui é que no Brasil a desigualdade social ela é em vários níveis, né? Inclusive e também por causa disso no nível salarial. Então, se você pegar assim numa empresa qualquer no Brasil, pegar a pessoa que tem o menor salário na empresa, que normalmente vai ser o salário mínimo, e a pessoa que tem o maior salário, que normalmente é o presidente, o CEO, o diretor, o CFO, que é o CFO financeiro, né? Essas pessoas assim muito grandes na empresa, a diferença de salário é coisa assim de 50 vezes a diferença do salário menor para o maior. Se você fizer essa mesma comparação aqui na Holanda, na verdade acho que em muitos países da Europa também, mas se você fizer essa comparação aqui na Holanda, da diferença de salário entre a pessoa que menos ganha numa empresa e a pessoa que mais ganha, não é nem tipo 10 vezes mais, é bem menos assim a diferença. Então, muitas vezes o dono da empresa, sei lá, ou se for o presidente, muitas vezes, né, então quem ganha menos vai ganhar o quê? Um salário mínimo, 1.900 euros, e o cara que é o CFO, que é o grande fodão da empresa, vai ganhar o quê? Se ganhar muito, uns 10.000 euros por mês. É bastante dinheiro? É bastante dinheiro, mas se você pensar que no Brasil tem uma pessoa que ganha um salário mínimo e o diretor da empresa ganha 50 mil, quer dizer, um ganha 1.000, outro ganha 50 mil, às vezes até mais, são 50 vezes o nível de salário, né? E não 10 vezes. Então, isso é uma coisa que quando a gente vê assim, a pessoa ganhar mais de 6.000 é muito rico, né? É muito dinheiro, é muito... Mas é o efeito que isso tem assim na realidade social é muito diferente do efeito do Brasil, por essas desigualdades, sabe? Então, para você ganhar um salário, para você ter essa subida de salário na Holanda é muito difícil. É muito difícil pessoas que ganham 10.000 euros por mês. A maioria... Eu ainda vou pegar essa estatística oficial do governo, ver se tem algum lugar que diz isso, mas eu acredito, pelo que eu vejo até um pouco na empresa que eu trabalho, e é uma coisa que eu já via em outros países da Europa, né, que eu tinha acesso à informação, mas assim, é um pouco... Funciona de uma maneira um pouco diferente. Então, por mais que cresça o olho, principalmente quando a gente vem do Brasil e a gente vai multiplicar os 6.000 por 5 ponto alguma coisa, que é o valor do euro, e dá uma grana, e no Brasil é uma grana preta para viver, mas aqui é um pouco outra realidade, né? Como eu disse, os custos são mais caros, então tudo tem uma proporção diferente. A conclusão é a mesma já do início, né? O salário mínimo acompanha o custo de vida. E aqui eu não falei muito assim de supérfluos, eu não falei de diversão, eu não falei de lazer, eu não falei de nada fora do básico, do básico, do básico. E veja quantos custos, né? Só de aluguel, às vezes vai metade desse salário mínimo, porque dependendo do que você precisa como moradia, do lugar onde você vai morar, e até mesmo analisando os custos, né? Às vezes você vai conseguir uma casa mais barata num lugar mais longe, mas aí o que você vai usar de transporte público, gastar de dinheiro com transporte não compensa. Então, assim, tem muita coisa que acho que é importante colocar na balança, pensar direitinho, pesquisar direitinho por região, porque às vezes tem muita variação de preço por região, principalmente se você for olhar assim, Amsterdã, que é uma região muito visada, tem muita gente, tem uma falta de moradia também bem concentrada lá e também é mais caro de morar lá, né? Acho que é o lugar mais caro da Holanda,
facilmente deve ser o lugar mais caro da Holanda para morar. E quanto mais perto de Amsterdã e do centro você quiser morar, mais caro vai ser. Quanto mais longe, mais afastado você ficar, vai ser mais barato, mas também vão ter outros empecilhos. Então tudo tem que ser bem pesado, tudo tem que ser calculado. Deixei aqui vários links para vocês acessarem para ajudar nessas consultas. Converse com outras pessoas, entre no grupo de brasileiro. Entre nos grupos de brasileiro específicos dos lugares onde vocês pretendem morar. Isso também é uma forma bacana de fazer a sua pesquisa, de às vezes até conseguir moradia, que isso também às vezes rola muito nos grupos de dicas, e não só de dicas, mas às vezes alguém tá saindo, tá indo embora e rola uma indicação, enfim. Mas pesquisem as coisas, não venham no escuro, não venham cega, e principalmente não venham acreditando que porque o salário mínimo é alto, que o estilo de vida vai ser super fácil, vai sobrar dinheiro no final do mês, porque a vida aqui está muito cara. E como eu disse no começo do vídeo, nós sentimos muito a inflação nos últimos tempos aqui e tudo tem ficado cada vez mais caro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, principalmente que ele tenha ajudado a esclarecer um pouco as coisas que você tem que pensar em custo de vida da Holanda. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu para receber um monte de conteúdo, um monte de informação importante para quem pretende morar na Holanda ou para quem já está vindo, até para quem já está aqui, tem muita informação bacana nesse canal. E muito obrigada por me assistir.